Olá, galera. Vamos dar continuidade aqui, estou na parte de matemática financeira, falando de taxa de capitalização, a resolução dessas questões aqui que se seguem. Ok? Algumas já coloquei, inclusive o gabarito, tá bom? Se você já fez, já sabe se já acertou, se já errou, mas enfim. Vamos resolver então a primeira questão, que diz o seguinte: no mês de janeiro a inflação foi de 6%, em fevereiro foi de 5%. Podemos afirmar que a inflação acumulada no bimestre foi de... Gente, aqui nada mais é do que aquela parte de crescimento acumulado, né? Então, um crescimento de 6% seguido de um crescimento de 5%, eu posso substituir por um único crescimento de quanto? É isso que ele está perguntando aqui. É isso que basicamente está perguntando aqui. Então, na primeira questão, a gente já inclusive já fez questões como essa. É importante a gente saber bem fazer essas questões. Então, já que eu não sei qual é o valor da inflação, vou atribuir ele a um valor 100, que é mais fácil tirar a porcentagem. No primeiro momento, no mês de janeiro, a inflação foi de 6%, então vai haver um acréscimo de 6%. 6% de 100 é 6, já que é um acréscimo, né? Vai ir para 100 mais 6, dando 106. Logo em seguida, tu vai ter um novo acréscimo, um acréscimo de fevereiro, de 5%. Mas nota que esse 5% é em cima agora de 106, não do anterior, do valor anterior. 5% de 106, pensa comigo. 10% de 106 é só você dar uma casinha para a esquerda. 10% de 106 é 10,6. Uma casinha aqui para a esquerda, 10,6. Tá bom? 5% vai ser a metade. A metade de 10,6 é 5,3. 5,3. Então, qual vai ser o crescimento aqui? Né? 106 mais 5,3. Pensa que é como se fosse 106 reais e nós quiséssemos somar com 5 reais e 30 centavos. Vai dar 111,3. O crescimento acumulado, na realidade, vai ter que comparar o inicial com o final, ou vice-versa. De 100 para 111,3, houve um acréscimo de 11,3%. Não é verdade? Então, por isso que o gabarito é a letra D. Vamos fazer a segunda questão? Diz o seguinte: dois amigos aplicaram a mesma quantia respectivamente nos regimes de juros simples e compostos, ambos com taxa de 10% ao ano. Depois de 2 anos, os amigos possuíam juntos uma quantia maior em relação à soma das suas quantias iniciais em... Antes de fazer a interpretação de texto necessária para poder resolver a pergunta que se segue aqui, o questionamento da questão, a gente tem que observar justamente quais são os dados. Vamos colher os dados e, simplificando eles, a gente vai conseguir resolver. São dois amigos. Eu vou colocar aqui, então, o amigo 1, que vai fazer a aplicação de um capital no regime de juros simples, e o amigo 2, que vai fazer a aplicação do mesmo capital no regime de juros compostos. Vamos observar que eu não tenho o capital deles. Já que eu não tenho, você pode atribuir qualquer valor nesse caso, tá? Uma vez que ele quer saber o percentual. Então, qualquer valor vale para cá. E o melhor você atribuir o valor 100. A taxa considerada é de 10% ao ano. O tempo é de 2 anos. Tá bom? E ele quer justamente saber o montante, que é o quanto que vai render no final. Primeiramente, tem que saber tudo isso. A respeito de juros simples, no cálculo de montante, a gente tem que saber qual é o valor dos juros. Porque montante é igual capital mais os juros. Vou colocar aqui, vamos achar o valor dos juros. Para a gente poder achar os juros, é sempre igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, os juros vai ser igual ao capital, que é 100, vezes a taxa, que é 10%. Não coloca 10, né? Coloca em termos fracionários ou termos decimais, vezes o tempo, que é 2 anos. Nota que desde o início tu pode observar que a taxa e o tempo estão na mesma unidade, beleza? Caso não estivesse na mesma unidade, você ia ter que fazer uma adequação aqui no tempo, tá bom? Uma adequação aqui no tempo. Vamos supor, por exemplo, que a taxa tivesse ao semestre.
e que tivesse 2 anos. Né? Em 2 anos, tem quantos semestres? Tem 4. Então, seria 4 semestres o tempo. Tem que fazer sempre essa adequação. Vamos continuar observando aqui. A gente pode simplificar. Tranquilo? Então, os juros vai ser 10 vezes 2. Então, os juros vai ser igual a 20. Logo, o montante, que é capital mais juros, vai ser igual ao capital, que é 100, mais os juros, que é 20. O montante vai ser igual a R$120. É isso que o amigo 1 vai ter ao final de 2 anos, aplicando a juros simples, uma quantia de R$100. Tá bom? Um acréscimo nesse caso, se observar de 100 para 120, um acréscimo de 20%. Ok? Para cá, para o amigo 2, ele vem com uma outra ideia, ele vem com uma aplicação de juros compostos. Mas o capital foi o mesmo, né? Então o capital vai ser 100, a taxa também considerada é a mesma. O tempo é ao final de 2 anos. Vamos achar aqui o montante considerado. Okay? Para o montante, tu tem um cálculo mais rápido para poder achar ele. Para o montante, tu tem um cálculo mais rápido. O montante é sempre igual a quem? Ao capital vezes o fator, ou o fermento que faz o capital crescer. Beleza? Qual vai ser esse fator? Bem, vamos colocar bem aqui embaixo. A taxa de juros considerada é de 10%. Não é verdade? Que é a mesma coisa que 0,1. Para eu poder saber esse fator, basta crescer a taxa de juros em termos decimais 1. Então 0,1 mais 1. Na verdade, então vai ficar 0,1 mais 1, que é a mesma coisa que 1,1. Então esse que é o fator que eu vou incidir sobre o capital para poder ter o montante. Tá bom? Vou colocar aqui embaixo, então. O montante vai ser igual ao capital, que é 100, vezes o fator, que é 1,1. Eu tomar muito cuidado, galera, que eu coloquei uma vez aqui e o período é 2, é 2 vezes, são 2 anos. Se fosse 1 ano, eu colocaria só uma vez esse fator. Mas como são 2 anos, eu vou ter que colocar novamente ele. 1,1, na verdade, multiplicar ele por ele mesmo. Que é a mesma coisa, inclusive, galera, de nós escrevermos assim, né? 1,1 ao quadrado. Então, o montante vai ser 100 vezes 1,1 ao quadrado. Gente, 1,1 vezes 1,1. 11 vezes 11 é 121. Pensar assim, ó. Né? E 1,1 vezes 1,1 são 2 casas após a vírgula, e vamos fazer aqui 1,21. Você pode fazer essa conta na mão mesmo, explica, depois anda 2 casas para a esquerda. Se você tiver dificuldade para poder fazer isso daqui, pode me chamar do PV que eu vou estar explicando passo a passo como foi feita essa continha aqui, né? 1,1 vezes 1,1, chegando a 1,21. Então o montante nesse caso é 100 vezes 1,21, são 2 zeros, só andar 2 casas para a direita, né? Então vai dar 121. Então esse que é o montante do amigo 1, amigo 2. Vamos tentar entender o que ele quer? Depois de 2 anos, está aqui o tempo de 2 anos, os dois amigos possuíam juntos uma quantia maior em relação à soma das suas quantias iniciais. A quantia inicial era essa daqui, o capital inicial. Vamos tentar entender essa ideia? O capital inicial, olha só. Inicialmente, vou colocar aqui. O amigo 1 mais o amigo 2, eles tinham R$100 cada, que foi o valor que nós atribuímos, né? 100 mais 100, ou seja, juntos eles tinham 200. Depois, com a aplicação bancária, o amigo 1 mais o amigo 2 juntos, o que ele quer, o amigo 1 passou a ter R$120, um acréscimo de 20, e o amigo 2 passou a ter R$121, ou seja, 241. Tranquilo? E ele quer saber justamente isso. Quanto é que foi o acréscimo em termos percentuais? Né? De 200 para 241 aumentou quantos por cento? Okay? De 200 para 241, qual foi o aumento percentual? Observa que aumentou 41. Então, 41 é quantos por cento de 200?
Ah, mas a gente pode fazer uma regra de 3. Sim, aumentos percentuais, uma regra de 3 te dá isso. Não é? Então, 200 equivale a 100%. E o 41, que foi o acréscimo, equivale a quanto? Verdade? Outra forma de tu observar é o seguinte, gente, utilizando a lógica, né? Se fosse 100 para 141, um acréscimo de 41. Se fosse 100 aqui e aumentasse 41, então o aumento vai ser de 41%. Como é 200, o aumento vai ser a metade de 41, ou seja, 20,5. Mas enfim, se tu não conseguiu acompanhar esse raciocínio, você pode fazer pela regra de 3, que eu super apoio. Vamos fazer aqui, ó. 200 vezes x, que é 200x, 41 vezes 100, que é 4.100. Passando 200 dividindo, a gente vai ter 41 dividido por 2, que é a mesma coisa que 20,5%. Né, por cento. Então seria realmente a letra A. Perfeito. Vamos fazer a terceira questão. Dá um print na tela, tentar resolver novamente. Agora a gente vai partir para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: se o capital for igual a 2/3 do montante e o prazo de aplicação for de 2 anos, qual será a taxa de juros simples considerada? Vamos fazer o fluxo de caixa aqui para a gente poder entender melhor. Fazer aqui o fluxo de caixa. Capital, o montante e o tempo. Aí ele quer saber justamente qual é a taxa de juros considerada. Tá bom? Vamos tentar entender o que o problema está te falando. Ele não te deu o capital, deu o montante. Te deu o tempo ainda, que são 2 anos. Ainda pede a taxa. Parece ser um problema bem complicado, mas observa. Se o capital for igual a 2, 3 é do montante. Entendeu? Ó, se o capital, vou colocar bem aqui embaixo, se o capital é 2/3 do montante, não é? O que isso quer dizer? Se o capital for 2, 3 é do montante. Então, quando o capital é 2, o montante é igual a 3. Então, o capital a gente vai atribuir ele o valor 3, melhor 2. O capital a gente vai atribuir o valor 2. E o montante vai atribuir o valor 3. Né? Se o capital for 2, 3 é do montante. Isso a gente vai ter que observar. Isso ao longo de 2 anos. Galera, agora pensa comigo. Para a gente poder saber a taxa de capitalização, eu tenho que observar de quanto foi que cresceu, em termos percentuais. O capital sendo 2 cresceu para 3. Então houve um acréscimo de quanto? De 1, não é verdade? Se aumentou 1, vamos fazer o comparativo percentual. 1 é quantos por cento do capital inicial? Ou seja, 1 é quantos por cento de 2? 1, nesse caso, vai ser igual a 50%. Beleza? Aí tu vai para cá e tu vê que não tem 50%. Graças a Deus, né? Senão já marcaria errado. Por quê? Porque é 50% ao final de 2 anos. E a taxa ela está ao ano. Então, se em 2 anos cresce 50%, ao longo de 1 ano vai crescer quantos por cento? Vai crescer metade a cada ano, ou seja, vai crescer 25%. Então a taxa aqui vai ser de 25% ao ano, por isso que sendo então a letra E. Vamos para a sexta. Assinale a alternativa correta com base em um montante de uma dívida de R$10.500 tomadas. Apaguei? Opa! Aqui era tomadas, né? A juros simples de 20% ao ano por um período de 16 meses. Na sexta questão, fazer bem aqui, tu tem o capital, que no caso essa dívida de R$10.500, o regime de juros simples, a taxa de capitalização é de 20% ao ano, o tempo foi de 16 meses e ele quer saber justamente os juros, é isso? O montante. Ele quer saber justamente o montante. Então, assinale a alternativa correta com base no montante. Quer saber o montante. É juros simples, né, galera? O negócio que tem que observar
é se a unidade de tempo está de acordo com a unidade do tempo aqui na taxa. Não está, né? Aqui está o ano e aqui está em meses. Galera, vamos ter que transformar esses 16 meses em anos. Como é que vai ficar isso daqui? Como é que vai ficar? Na realidade, vamos pensar assim. Um ano tem 12 meses. Então, quantos anos haverá, ou qual percentual de um ano haverá, em 16 meses? Essa aqui é a ideia. Vamos fazer aqui. Então, regra de 3 é vida, né? Vamos ver como é que vai ficar. 12 vezes x, que é 12x. 16 vezes 1, que é 16. X é igual a 16 sobre 12. Pode até fazer uma simplificação aqui para poder ficar mais fácil. Por 4, dando 4 sobre 3, que é igual a 1, vai dar uma dízima periódica na realidade, né? Vai dar 1,333. Vou colocar um erro de duas casas decimais. Beleza? 1,33 aproximadamente. Aproximadamente. Tá bom? Aproximado, porque aqui é dízima periódica. Tranquilo. Então, já que a gente quer saber qual vai ser o montante considerado, vamos achar os juros, né? Então, eu vou fazer bem aqui. Os juros, ele vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, os juros vai ser igual ao capital. O capital é de 10.500 vezes a taxa que é de 20%, não é? Vezes o tempo, que com a transformação ficou 1,33. Então, os juros eu posso simplificar, né? Esses dois zeros com esses dois zeros de baixo. Ficando, então, 105 vezes 20 vezes 1,33. Não é? E agora, Bené, como é que vai ficar isso daqui? Vamos fazer 105 vezes 20? 105 vezes 2, não é? 105 vezes 2 é 210. Bené, mas não é vezes 2, é vezes 20. Ah, então coloca esse zerinho aqui. Isso vezes 1,33. Então, os juros, nesse caso, serão igual, se nós fizermos 2.100 vezes 1,33, vai dar 2.799,3. Tá bom? Vai dar esse valorzinho aí. Então, se nós observarmos, como ele quer justamente o montante, né? Ele quer saber o montante vai ser quanto, então? O montante vai ser igual ao capital mais os juros, né? Então, o montante vai ser o capital, que é 10.500, mais os juros, que é esses 2.799,30 centavos. Dando um resultado igual a 13.299. Então, se nós somarmos, né, 10.500 com esse valor aqui, 0,3 ainda, uns 30 centavos. Aí tu vai olhar para cá, não tem nenhum com esse valor. Por quê? Porque houve um erro de duas casas decimais aqui. Se nós colocássemos mais um 3, ficaria cada vez mais próximo da letra C, né? Pode observar que é o mais próximo. 13.300 está mais próximo de 13.299. Então seria de fato a letra C. Perfeito. Vamos fazer a sétima? Gente, qualquer dúvida nessas contas e tudo mais, Bené, eu não sei fazer uma explicação número decimal, estou com dificuldade, podem procurar no PV que eu vou poder te ajudar, fazendo passo a passo para você. Tá bom? Só não estou colocando aqui porque para não ficar muito longo o vídeo. Vamos fazer a sétima? Em uma cidade, a multa para as empresas que poluírem o rio é de R$10.000 e após o vencimento fica acrescentado juros de 5% ao dia. Sabendo-se que a fábrica da cidade foi multada e pagou a multa com 3 dias de atraso, então se pode afirmar que o total pago... Aí é um problema de juros simples, né? Juros simples, bem tranquilo inclusive essa daí. Uma questão aí da IVE, né? A gente vai resolver ela agora.
Na realidade, galera, vamos tentar organizar aqui os valores. O capital é de R$10.000, ok? A taxa é de 5% ao dia. Os juros vão ser o tempo, né? O tempo para poder acrescer essa taxa vão ser 3 dias, uma vez que a multa foi paga com 3 dias de atraso. E ele quer saber o total pago, ou seja, o montante. Para poder saber o montante, precisa saber dos juros. Então, os juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros é igual ao capital, que é 10.000, que é o valor da multa, vezes a taxa, que é 5%, vou colocar assim, vezes o tempo, que é 3. Então, os juros aqui, vou cortar esses dois zeros com eles, fica 100 vezes 5, que é 500, e 500 vezes 3 é 1.500. Então, esse é os juros. Aí o afobado vai querer marcar a letra A, tá tudo errado já, tá? Porque ele quer o montante. Ele quer justamente poder afirmar o total pago. Então, o montante, que é o total pago, ele vai ser igual ao capital mais os juros, que é de 1.500. Então, o montante vai ser 11.500, letra B. Galera, muito obrigado. Uma aula maravilhosa. Um prazer estar aqui com vocês. Até mais, se Deus quiser.